Bom, então, sinal verde hoje. Vocês estão vendo o sinal verde aí ou não? Sim. Sim? Sim. A lição 34, né? Sugestões no caminho. Alguém gostaria de ler para a gente a lição, por favor? E depois também fazer um breve comentário, se desejar. Quer que leia? Vamos lá, vocês estão muito tímidos. Quer que leia? Eu leio. Leia, pode ser. Vamos lá, quem que é o Paulo? Pode ler, Paulo. Tá bom. Leitura aqui. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar. Siga adiante, trabalhando que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Eu vou comentar uma que eu coloquei, que eu acho que cai muito bem com o que está acontecendo também na atualidade, que eu coloquei lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Então, nesse momento que nós estamos tendo de ficar em casa, de ficar isolado, então realmente é um momento que propício a não ficarmos lamentando as coisas, mas e sim aprender a nos conhecer melhor, aprender a interiorizar, né, a conhecer quem nós somos. E eu coloquei uma outra, quando eu li, cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Isso me fez lembrar um pouquinho dessa questão que hoje parece que virou moda alguém fazer uma doação lá para combater o corona e publicar já no Facebook, como se isso fosse uma propaganda, né? Então, eu acho que é importante sermos caridosos, sim, mas, como diz, você não precisa que a caridade apareça para os outros, né? Então, isso foi o que me chamou mais atenção nessa leitura de hoje. Muito bom mesmo. Quem que gostaria de comentar alguma outra parte, ou mesmo alguma dessas partes já foram comentadas? Edu, essa aqui, ó. Tanto menos você necessite, mais terá.
Como é que vocês veem essa? Tanto Cília, medo. eu olharia isso pelo lado da prece. Se eu agradecesse mais o que eu tenho e pedisse menos, eu acho que eu vou ser atendido da mesma maneira. Não sei, eu acho que foi o que eu meio que entendi. Quando eu li isso, foi o que me ocorreu. Ela também, para a gente comparando, né, entra aquela frase assim, ó, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Então, assim, quando a gente achar que a gente necessita de pouco, é porque o nosso espírito já se virtuou, já se sublimou em muitas coisas. Então, tudo da matéria, desse plano imaterial, que a gente vê hoje como uma necessidade, a gente passa a ver que essa necessidade é momentânea, né? É desse plano, é matéria. Então, a gente mais terá, porque você terá a satisfação pessoal, você se sentirá completa, você terá o seu equilíbrio emocional, entende? Então, quanto mais você se despoja, se afasta da matéria, né, mais sublimadas são as suas necessidades, suas emoções. Então, tudo fica com outro olhar, né? Certo, Edu? Bom, gostei. Mais do que certo. Mais alguém, gente? Mais alguém quer entrar com algo? A gente tem a tendência nesse momento de destacar o momento atual que nós estamos vivenciando mesmo. Né? Eu destacaria esse último parágrafo aqui. Né? A tarefa parece fracassar, siga adiante trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, é algo para se refletir a respeito, ainda mais com as aulas que nós tivemos anteriores, né? Que nós vimos como age toda a providência divina. Né? A importância de, nesse momento, nós sofrermos bem, né? Essas adversidades que nós estamos tendo pela frente, para que dela a gente consiga extrair o aprendizado necessário. Se nós cairmos em desespero, se nós cairmos em revolta, nós não conseguiremos enxergar por detrás da lição. Né? Então, nós deixaremos de aproveitar esse momento grandioso para a nossa existência, para que a gente venha alcançar novos patamares da nossa evolução. E, claro, sempre lembrando, né, que se as dores estão acontecendo, elas não estão se dando gratuitamente. Elas estão se dando com a finalidade de nos ensinar ante alguma ação nossa anterior, né? E também ante alguma escolha anterior que nós fizemos, no caso, no nosso planejamento reencarnatório. Todos nós podemos estar certos, tinha o capítulo ali no nosso planejamento reencarnatório desse momento atual que nós estamos vivenciando. Né? Então, todos nós estamos enfrentando isso. Isso estava, inclusive, planejado. E nós, quando planejamos, nós nos vimos com forças de superar bem esse momento. Então, para que a gente não frustre até a expectativa que nós colocamos em nós mesmos, a importância de nós perseverarmos com um bom enfrentamento diante disso tudo que está acontecendo. E como subsídios nós temos, além do Evangelho de Jesus, né, a doutrina nos dando esse arsenal de ensinamentos, não só por aquilo que a gente vê nas aulas, vê nos livros, mas curiosamente agora a gente vê
tudo isso se intensificar ainda mais em mídias sociais, né? Não é isso que a gente está vendo? A doutrina aparecendo cada vez mais com a sua coerência, com as suas respostas para todos esses problemas que estão sendo apresentados para a humanidade. Então, vamos usar desse privilégio que temos e procurar aplicar tudo que nós aprendemos, né? Legal? Muito bem. Se ninguém quiser complementar, a gente pode ir para a prece. Hoje acertei, né, Sônia? Sim. Ninguém quer falar mais nada? Bom, então vamos fechar os nossos olhos e vamos nos concentrar agora e pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos amigos da espiritualidade que estão conosco, que possamos ter uma aula muito gostosa, que essa aula nos leve à doutrina mais uma vez, que é tão sábia, que a gente precisa nessa hora muito da orientação de todos eles que estão conosco e que possamos passar tudo o que aprendemos aqui para outras pessoas também, que é isso que a doutrina pede de nós, para que possamos passar para frente. Então, que hoje esteja aberta mais uma vez essa aula, com muito amor e carinho de todos que estão aqui. Que assim seja. Bom, Sônia. Bom, vamos lá então, né, gente? Vamos ver se hoje dá certo. Evangelho ainda, hein, Cecília? É Evangelho. Ah, é verdade. Desculpa aí, hein? O Evangelho eu achei que estava aberto aqui na minha tela para também compartilhar com vocês, mas acho que não está, não. Será que é esse? Acho que é esse. Está aparecendo aí para vocês a realeza de Jesus? Bom, então, a gente dá continuidade ao estudo do Evangelho, né? Hoje é o capítulo 2, especificamente esse item 4, que também, né, acaba se comentando aquela passagem de Jesus logo no início do capítulo, né, onde Pilatos pergunta a ele se ele é o rei dos judeus. E ele responde que meu reino não é desse mundo, né? E mais adiante ele complementa: aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então, daí nós entramos nesse item 4 de forma mais específica para entender hoje essa realeza de Jesus, né? Realeza de Jesus essa que não se confunde com a realeza que é própria dos homens, né? Que são aquelas realezas exercidas pelos reis, pelos líderes, pelos governos, pelos grandes empresários. Oi? Edu, o texto está no cantinho. Tem como você mexer? Não aparece totalmente para nós. Isso, vem mais um pouco. Apareceu? Não, tá no cantinho ainda. Pelo menos para mim. Mas tá pequeno. Dá um zoom. Tá pequeno. Para mim tá normal. Mas eu aumentei o meu com o dedo. Eu aumentei. Eu puxei a tela. Eu consegui puxar a tela no meu. Então talvez alguém possa também puxar. Agora pode puxar que dá certo. Tá bom. Tá? Então, assim, essa realeza de Jesus, ela não se confunde com a realeza que é própria dos homens, né? Que é essa dos grandes líderes, dos grandes governos, né? Dos grandes empresários de toda a humanidade. Deixa eu só dar um mute aqui, que tem algum barulhinho pegando aqui. Pronto. Por que não se confunde? Porque
a realeza de Jesus, ela não está baseada em títulos, não está baseada em sangue, não está baseada no poder que os homens atribuem a alguém. Na verdade, a realeza de Jesus está pautada em sua ascendência moral, né? O que é isso? Ascendência moral nada mais é do que uma autoridade que se ganha quando o espírito consegue alcançar meritoriamente um estágio tal aonde todas as virtudes morais se sobressaem, né? Onde todas as virtudes morais se fazem por completo, a perfeição, tá? Então, um ser com essa ascendência moral consegue exercer sobre todos aqueles espíritos que estão abaixo dele uma autoridade, uma superioridade, né? É dessa forma, inclusive, que se estabelecem todas as hierarquias no campo espiritual. Aqueles que são superiores moralmente, eles ascendem sobre aqueles que são menos superiores, né? Então, isso se impõe não por uma opção do espírito, isso simplesmente acontece pela sua condição evolutiva superior, tá? E mais, a gente aprende também, estudando a realeza de Jesus, que ela se dá em razão de todos os seus ensinamentos se darem com vistas à verdade, né? Então, enquanto todos os nossos outros líderes, né, até por conhecimento, por falta de uma grandeza espiritual, falseiam as verdades, Jesus não. Jesus sempre colocava a verdade para que todos a conhecessem. Então, também por isso, ele era tão inconteste assim, né? Inclusive com o passar de todos os tempos, e continua sendo inconteste. Tá? E o mais interessante disso tudo é o seguinte, a gente percebe também que nós estamos caminhando, na verdade, não é para uma condição espiritual no qual nós ficaremos simplesmente desfrutando das conquistas espirituais e morais que nós adquirimos, né? Nós não vamos chegar no estágio e ficar tocando harpinha nas nuvens. Nós vamos ter que continuar trabalhando, porque quanto maior a nossa ascendência moral, quanto maior for essas aquisições morais e espirituais, maior vai ser a nossa responsabilidade e mais encargos nós adquiriremos para contribuir na obra divina de se levar à perfeição para todas as criaturas, né? Então, isso aconteceu com Jesus. A hora que ele chegou lá em cima, veio um planetinha para cuidar. Então, todos nós vamos ter um planetinha um dia. É só a gente se aperfeiçoar e ao longo aí dos milhares e milhares de anos, nós chegaremos à perfeição e nós teremos uma responsabilidade que é própria dessa perfeição. Ok? Então, essa é a verdade que Jesus quis dizer, né, de quem escuta a voz dele. É a verdade divina, que vem sem mistérios, sem as mistificações dos homens. Tá bom? Aí eu queria, até terminando um pouquinho o texto, eu queria até passar para vocês. Eu fui estudar esse texto e na internet você não encontra muita coisa, né? Você sabe como que é a internet também. Muitas vezes você encontra coisas muito superficiais, às vezes até duvidosas, que não são bacanas. E eu lembrei de uma fonte, fazia tempo que eu não consultava, eu vou compartilhar com vocês, depois eu ponho no chat aí, que é a revista O Reformador, né? Essa revista, eu fui até olhar, ela é de 1864, a primeira edição dela. E ela vem, né? Hoje ela é mensalmente, em outros tempos deve ter sido bimestral, trimestral, eu não sei.
desde então. E todos esses exemplares estão disponíveis na internet, mediante uma simples consulta. Então, olha que legal, deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem o que eu estou falando. Eu fui lá e busquei algum artigo que falasse sobre a realeza de Jesus. E aí veio, ó, apareceu para vocês? Uma revistinha aqui, ó, de 1957. Aqui, ó, realeza, no cantinho de baixo direito. Aqui, ó, tá vendo? A página até amarelinha. Foi digitalizada dessa forma. É um artigo de Chico Xavier, né? De autoria de Emmanuel. Foi psicografado e foi lançado nessa revista. Então, é muito interessante essa fonte de estudos, tá? Depois, quem tiver interesse, é só entrar no link que eu vou colocar para todos aí, certo? Legal? Mais alguém quer colocar uma coisa ou podemos ir para a aula da Cecília, que vai explicar sobre perispírito para nós? Edu, aquela hora que você me perguntou, eu entendi revista espírita. Eu falei da revista espírita para você, não do Reformador. Quando você falou da pergunta e respostas, né, das situações vivenciadas do Kardec, eu vi que você está falando da revista espírita. O Reformador chegou no Brasil em 1863, por um português. Interessante, né? Foi logo no início da codificação, da divulgação da codificação, inclusive no Brasil, né? Então, depois dei uma olhadinha aí que vale a pena, tá? Legal? Cecília, acho que está com você, se ninguém quiser comentar. Ninguém quer falar mais nada? Então, vamos lá na nossa aula de hoje, perispírito. Deixa eu pôr aqui de novo. Epa. Estão vendo? Aí? Sim. Sim, agora deu para centralizar. Então, tá bom. Bom, hoje nós vamos, então, falar sobre o perispírito, né? Que faz parte aí na nossa apostilinha, é o módulo 4, que esse módulo 4 inteiro, né? Eu acredito que em todas as versões. Eu não tenho muito contato com a versão novinha aí que alguns têm, mas esse módulo 4 fala sobre a existência e sobrevivência do espírito, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o roteiro. Ué, por que não vem vindo o resto? Acho que é roteiro 1. Espera aí, deixa eu ver aqui qual que é o roteiro. Não vem vindo coisas aqui do slide. Por que será, Edu? Você que é o mestre aí. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu achar aqui o negócio. Na apostila está como roteiro 3, né? Roteiro 3? Na apostila que eu adquiri aí recentemente. Para mim está roteiro 1. Aqui está roteiro 3, na página 155. Mas pelo nosso roteiro 1, pela nossa... Roteiro 1. Roteiro 1. Página 155. O delas é a nova edição. Pronto. Ó, roteiro 1, né, que é o perispírito, vai ter o conceito. Depois nós acrescentamos aí, a próxima aula que vai ser do Edu, uma outra de perispírito, tá? Daí a gente entra aí, né, em origem e natureza do espírito,
provas da existência e sobrevivência do espírito e a progressão dos espíritos. Esses são os assuntos que nós vamos ver, né, nesse módulo aí. Epa, deixa eu pôr aqui o copinho para vocês verem, para centralizar, né? Olha, eu não consigo. Você não deixa sem o copinho. Eu vou deixar sem. Cecília, deve ser a animação. Será? Não fez animação. Então deixa sem o modo apresentador, que ele vai aparecer inteiro para a gente. Vamos ver assim. Pode deixar assim mesmo? Sem problemas para vocês? Não. Tá todo mundo vendo bem, não tá? Tá. Dá para ver. Sim, sim. Bom, então vamos lá. Então, nós vamos fazer uns comentários, né, iniciais aí. Nas obras básicas, nós vamos ter, assim, os conceitos e os estudos, né, que Kardec fez através dos espíritos, que Kardec nos trouxe a respeito do perispírito, né? Nós temos hoje ainda, e como o Edu mesmo falou inicialmente, né, muita coisa na internet, né? Tem coisas que são legais, proveitosas, mas tem outras que são, vamos dizer assim, não muito confiáveis, por enquanto, adequadas ao que nós estamos aprendendo. Então, peço a vocês para, primeiro, a gente ficar com esse fundamento, né? Esses ensinamentos básicos que as obras de Kardec trazem. Depois, nós vamos lá, com essas obras complementares, André Luiz traz muita coisa a respeito do perispírito e outros estudos feitos, né, por pesquisadores, tal, que eles trazem um conhecimento, vão tentando se aprofundar no perispírito. Mas, se vocês souberem bem a base, entenderem bem esses ensinamentos, essas informações básicas, vocês vão ter vão ter fundamento, vão ter estruturas para discernir o resto, tá? Então, muita coisa que vocês já ouviram falar, vocês vão ter noção de analisar tudo diante e mediante isso que os espíritos nos trazem de fundamental nesses estudos todos, tá certo? Então, nós vamos, primeiro, aos conceitos, vamos relembrar um pouquinho o que o Edu falou na aula passada. Porque nós vamos precisar, como vocês já viram, todo o ensinamento que a gente traz nas apostilas e que nós estamos trazendo aqui nas aulas para vocês, são informações fundamentais para que vocês consigam ver o resto. E ela tem uma forma progressiva de ser. Então, nós vamos precisar de tudo aquilo que vocês já viram para a gente ir entendendo as próximas aulas. Que agora nós vamos entrar numa parte, né, em que é puramente só doutrina espírita que já pisou nesse campo dessa maneira que nós vamos falar, né? Existem muitas outras obras espiritualistas que depois, usando esses conceitos trazidos, né, elas desenvolvem outras teorias e outros fundamentos, outras, vamos dizer assim, teorias a respeito disso, mas todas usando esse ponto, né,
que Kardec nos trouxe. Então, como elementos gerais do universo, nós temos lá, isso é fundamental a gente sempre ter na cabeça. Deus, então, é o criador de tudo, né? Tanto do espírito quanto da matéria. Também, tudo, nós vimos que tudo está envolto nesse fluido cósmico universal, que permeia tudo. Tudo que nós entendemos como universo é permeado com esse fluido cósmico universal, que também é matéria, tá? Também foi criado por Deus. Depois disso, nós temos o quê? Ixi. Espera aí. Nós temos aqui, olha, Deus, a criação, certo? De um lado, nós temos o princípio espiritual, tudo que vem do espírito, que é o princípio inteligente. Tudo que for, que nós formos falar assim de inteligência, é tudo uma propriedade, né, do espírito. O espírito, para se manifestar no corpo humano, né, ele usa como ferramenta que é próprio dele, a vontade, a inteligência e o pensamento. Essas são as ferramentas principais do espírito. Ele vai agir sobre a matéria por essas três ferramentas, certo? É VIP, assim, ó, vontade, inteligência e pensamento. Do lado material, né, nós temos esse princípio material, esse fluido cósmico universal, né, que é desta criação, que advém da matéria, e unindo o princípio espiritual, o inteligente, com essa matéria, nós temos permeado aí esse fluido cósmico universal. O perispírito, ele é matéria, é uma matéria sutilizada. Para o espírito se expressar, né, e ter a sua encarnação na Terra, ele precisou também se utilizar desse princípio, desse fluido cósmico universal, para constituir o seu perispírito, tá? Então, nós vamos ver isso, eu estou só falando assim, de uma maneira geral, mas nós vamos descrever tudo isso mais adiante. Então, nós temos o quê? Nós vamos conceituar o perispírito para todos. Então, o que significa? A origem da palavra, né, perispírito, é do grego peri, que quer dizer em torno, e do latim spiritus, quer dizer em torno do espírito. Então, o que é perispírito segundo a definição do espiritismo? É uma substância vaporosa que envolve o espírito e nos encarnados é o meio de união entre o corpo e o espírito, enquanto nos desencarnados é o seu corpo fluídico. Por que isso, gente? Olha, o que acontece? Enquanto estamos encarnados, né, temos esses três corpos que nós vamos ver o desenhinho ali. Enquanto estamos desencarnados, né, a matéria a gente sabe que fica aqui na Terra, né, e usamos então para revestimento desse espírito o perispírito. A grosso modo, assim, para a gente entender, o perispírito é a roupinha do espírito, ele não fica sem ela, tá? Pelo menos enquanto estamos nesses mundos aqui, onde não atingimos uma elevação
que todo o espírito consegue, consegue, né? Então, ó, chamado por Kardec de corpo fluídico dos espíritos, é uma condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência. Então, lembram-se lá da esqueminha? Tudo é permeado pelo fluido cósmico universal. Então, quando o espírito reencarna, né, ele se utiliza deste fluido cósmico universal para fazer a roupinha dele. Por exemplo, um astronauta, quando vai para a Lua, ele não precisa de uma roupa especial para ele conseguir andar, sobreviver na Lua? Assim é o espírito nos planetas onde ele reencarna. Ele precisa se revestir também da matéria existente naquele planeta para ele poder se expressar. Mais para frente ainda, isso vai se tornar mais claro para a gente. Uma definição que tem nas obras póstumas, ela diz assim, o perispírito é de natureza semimaterial, elaborada a partir do fluido cósmico universal. Como função primordial, o perispírito é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Então, o que ele quer dizer? É justamente esse elo aí. O espírito, a gente sempre tem que também lembrar disso. Quem pensa, quem tem vontade, é tudo o espírito. Lembram-se lá que ele se expressa através da vontade, do pensamento e da inteligência. O perispírito é só um elo, ele é matéria. Então, ele não pensa nada, mas ele fica sendo esse elo de ligação entre o espírito e a matéria. Então, vamos de novo, né, assimilando isso daí. Quando o espírito está triste, o que acontece? É uma emoção do espírito. Essa emoção, depois quando a gente for estudar melhor o que é que compõe, que o Edu vai dar na aula lá, as propriedades e o que compõe o perispírito, vocês vão ver que existem esses elos onde esse sentimento passa, né, vamos dizer assim, a grosso modo, né, passa pelo perispírito e atinge o corpo físico. Daí você fica com aquela carinha de triste, né? E às vezes, a maioria das vezes, né, você consegue, através dessa transmissão, também, vamos dizer assim, adoecer o seu corpo físico, né? De tanto você transmitir essas impressões emocionais que vão lesionando o corpo físico, tá? Vamos mais para frente que vocês vão entender melhor isso tudo. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análoga dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. O laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço ou perispírito que une ao corpo do envoltório mais grosseiro do corpo, o espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Então, ó, o esqueminha, que assim a gente vai entendendo melhor. Nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, certo?
Esse é a composição, são as 3 partes do ser humano. E eles se intercomunicam, certo? Porque eles estão ali, todos eles compõem o ser humano. Ó, outras denominações que temos, né, do corpo espiritual ou do perispírito. Corpo espiritual ou psicossoma, que é o que o André Luiz se refere, né, ao perispírito. Em outras obras temos corpo fluídico, mediador plástico, modelo organizador biológico, mas como a gente considerou no início, né? Vamos ficar com perispírito, tá? Vamos ficar com os termos que Kardec nos ajudou a definir. Gente, é um assunto complexo até aqui. Deu para entender que nós somos compostos de três partes, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Tudo bem? Falem alguma coisa ou mandem aí um joinha. Tudo bem. Tudo bem até aí? Nós vamos entendendo. Agora vamos às questões. Cecília, tenta agora fazer a apresentação, talvez aí já esteja certinho. Vamos ver. Não está indo. Vamos ver aqui. Será que vai? Ó, ele muda. Antes de aparecer tudo, ele muda. Não, esquece. Não vai dar, não. Bom, a questão 93, o que os espíritos nos trazem, né? Qual foi a pergunta que Kardec nos trouxe? Ah, por que tem um sonzinho aqui do lado? É que eu tenho uns que eu copiei esses slides aqui lá da federação. Tem muita coisa aqui. Então tem um sonzinho, deve ter, o cara que fez o slide deve ter posto alguma coisa aí, mas que eu não sei mexer nele. Bom, na questão 93 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? Então, vamos ver qual foi a resposta que os espíritos trouxeram. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, isso está na questão 93. O que vocês entendem disso aí? Vamos falando, gente, que eu não estou vendo todas as carinhas aí, eu não sei o que vocês estão pensando, nem quem está com cara de dúvida. O que vocês entendem disso daí? Está bem claro para vocês que o perispírito para... Oi. Eu acho assim, que o perispírito seria o veículo do espírito. Não sei se isso esclarece ou não. Assim como os medicamentos, os princípios ativos precisam de um veículo para entrar no nosso organismo, o perispírito seria o veículo do espírito. O espírito precisa, entre aspas, do perispírito para se manifestar. As manifestações mediúnicas, as comunicações dos espíritos, se dá
através do perispírito. É o nosso elo de ligação realmente. É assim que eu entendo. Olha, para a gente também fazer uma comparação, vamos dizer assim, é que a gente ainda, nós aqui nesse nível evolutivo em que estamos, muita coisa escapa à nossa compreensão. Nós não temos como entender muita coisa, principalmente assim, né? Como nós vimos, Deus. Como é que é essa energia? A gente não tem uma capacidade mental para saber o que é essa energia. Tanto que quando a gente vai fazer um desenho, uma representação gráfica aí de um espírito, a gente põe uma luz, assim, uma chama, uma flama, né? A gente não sabe direito como é que é. A mesma coisa é o espírito, né? Ele, então, ele não tem um formato correto, a gente faz dele lá uma luzinha, né? O perispírito, o que vai ser? É como a Yamara estava dizendo, o corpo físico, ele é essa coisa grosseira. O espírito, ele não tem liga com o corpo físico, com a matéria. Ele precisa de alguma coisa que faça essa intermediação para ele conseguir, de novo, né? A ferramenta que ele usa. VIP, vontade, inteligência e o pensamento. Nós vimos, o Edu já disse nas aulas anteriores, da força que tem o nosso pensamento, né? Nós podemos, vocês vão ver nas aulas seguintes, que através do pensamento a gente muda a matéria. Como nós já vimos, né, que o poder do nosso pensamento, a oração, o que ela faz? Ela transforma, nós não podemos fluidificar uma água, nós não podemos, né, pôr ali, quando a gente fala assim, olha, toma essa água que vai te acalmar, né? A gente está pondo ali dessa substância que a gente desconhece, mas que a gente sabe que atua na matéria. Então, o espírito, para se expressar na matéria, nesse corpo físico denso, ele precisa desse elo que é o perispírito. Nós vamos ver que o perispírito, ele é composto, para a gente fazer uma ideia, assim, para a gente ter uma comparação no nosso mundo hoje, eu gosto muito de uma definição que a Terezinha de Oliveira faz. Ela fala assim, que o nosso perispírito é como se fosse um HD externo, sabe? Ali fica armazenado tudo, mas tem que ter nós, o espírito, para acessar tudo aquilo, né? Então, ele fica ali fica armazenado, mas não quer dizer que ele pense, ele é matéria. É isso que tem que ficar bem claro para a gente. Ele não faz nada, ele não é nem bom nem ruim, né? Ele é só matéria que o espírito está se servindo para se expressar na matéria grosseira do corpo físico. Então, ali, muitos estudiosos, depois vocês vão vendo, de acordo com a curiosidade de vocês, o nosso perispírito é formado assim como se tivesse várias camadinhas, sabe? Tem muita gente que fala assim, é como uma cebola, né? Tem várias camadas. E cada camada tem uma função. Só que, de novo, falar para vocês o que eu falei no começo. Existem muitos estudos a esse respeito. Por isso que é bom a gente saber bem o fundamento, o que Kardec fala, para depois a gente entrar em outras obras e ver o que acha que serve e o que acha que não serve, tá bom? Então, a gente tem que estudar bem esse fundamento, tá? Porque mesmo André Luiz, ele faz umas divisões
vamos dizer assim, que nas obras básicas nós não temos. Mas a gente só vai entender essas outras divisões se a gente entender bem as obras básicas, né? Então, a gente tem que ir progressivamente, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Então, vamos lá. Ó, mais um comentário da questão 93 de Kardec. Assim como o germe, o embrião de um fruto, é envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Certo? Então, é um complemento aí do que nós estávamos falando. Esse desenhinho aqui é para a gente, assim, que é mais fácil, né, da gente visualizar um desenhinho. Então, ali a comparação, né, nós com um abacate. Foi feliz? Né? Mas para a gente entender, né, fica bem sugestivo. Então, tem o perisperma, como se fosse o perispírito, a casca como se fosse o corpo físico, a semente como se fosse o espírito, né? Então, aí temos essa comparação aí para a gente ver essa camada aí do perispírito, o que é. Mais para frente, vamos ver essa questão 95 do Livro dos Espíritos. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinadas e pode ser perceptível? O que vocês acham? Não vale ver ali no quadrinho que está do lado. Hein? Bom, vamos lá. Ninguém vai falar nada hoje? Ó, a resposta dos espíritos. Alguém pode ler para mim? Quem quer ler aí? Sim, posso ler? Pode ler, Juninho. Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele nos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. E aí, gente, o que a gente entende por isso aí? Ó, sim, tem a forma que o espírito queira. Como é que é isso? Vocês acham aí que ele está encarnado ou desencarnado? Lembram que enquanto estamos encarnados, né? O que nós temos? Corpo físico, perispírito e espírito. Pelos desenhinhos aí, nós vimos que o perispírito é igualzinho ao corpo carnal, não é? E como que ele fala aqui, ó? Sim, tem a forma que o espírito queira. Caso seja um espírito desencarnado, sei lá. Desencarnado. E o que mais? Ó, quer em sonho, quer no estado de vigília. E pode tomar forma visível e mesmo palpável. E aí? Cecília, seria... Pode falar. Eu acho que em sonho, eu talvez, não sei, em sonho ele toma uma forma, no caso, espiritual e, não sei, talvez, de certa forma, nesse momento, ele não precisa ser palpável. E quando voltado para o lado racional, material, acordado, é preciso que, sei lá, que se transforme em matéria, corpo físico. Fala, Paulo, o que você ia falar? Então, eu pensei nessa questão meio que física que ele coloca, que é um estado vaporoso, né, etéreo. Então, se de repente esses gases, né, que formam o espírito, se eles dissiparem de maneira assim, ficarem menos homogêneos, né, ficarem mais espessos, eu não vou conseguir ver. E de repente, de acordo com a minha vontade, a vontade do meu espírito, se eu condensar esses gases, eu posso condensá-los até o ponto deles se tornarem até realmente palpável, né?
Ou seria uma questão assim mais física que eu estou pensando? Olha, gente, o que acontece? Nós, outra vez, né? Olha, por isso que é interessante a gente fixar bem isso. 3 partes: espírito, perispírito, matéria, tá? Esses são algumas propriedades, né, que o perispírito tem. Quando vocês viram ali no começo do texto que ele fala, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós temos essas 3 partes. Quando estamos desencarnados, não é? A matéria fica aqui na Terra, né? Porque faz parte dessa matéria, não é? Vai ser decomposto, né? E o nosso perispírito acompanha o nosso espírito. Por quê? Ainda estamos num campo, nós ainda não estamos no planeta Terra. Lembram-se lá que nas primeiras definições falaram assim, que a gente precisa pegar do fluido cósmico universal para compor esse perispírito? É uma das matérias que ele se compõe. Nós não vimos lá que é assim, Deus, Espírito, matéria, e que o fluido cósmico universal permeia tudo? Então, para esse Espírito se manifestar na Terra, nesse planeta, né, onde a gente precisa ainda dessas 3 composições aí para se expressar, corpo físico, perispírito e matéria, a composição desse perispírito ainda é com esse fluido cósmico universal. Ele faz parte, né, da composição do perispírito. Quando o espírito desencarna, ele é a roupinha do espírito, entendeu? O perispírito ainda vai acompanhar o espírito, porque ele precisa ainda dessa roupinha para se manifestar nesse planeta. O que acontece? Aqui ele fala, ó, tanto em vigília como em sonho. Quando nós estamos dormindo, né, o nosso perispírito e o nosso espírito, vocês já viram aquele desenho assim dele flutuando perto do corpo físico? Vocês já viram, não viram? Em vários locais aí? Então, o nosso espírito, acompanhado da roupinha dele, porque ele nunca tira a roupinha dele enquanto estiver nesse planeta, né? Ele pode ir para vários lugares. E a gente mesmo assim, né, o espírito mesmo assim, ele vai se encontrar com vários outros espíritos, tanto no mesmo estado, encarnados ainda, né, ligados por aquele cordão de prata ao corpo físico, porque ele ainda está encarnado, então ele ainda tem 3 partes, né? Mas esse sono, esse estado sonambúlico dele, permite que o espírito se desprenda parcialmente e vá para algum lugar. Né? Para onde? Para onde o pensamento dele o levar. Nesse encontro, às vezes, vamos dizer, né, sabemos que estamos aqui há sucessivas existências, não é? Vai que na outra vida, eu com certeza tive outra aparência. E a Sônia também. Eu me encontre lá com a Sônia, eu posso, com a força do meu pensamento, lembram-se que o espírito se manifesta e se expressa, pensamento, vontade e inteligência, eu posso o quê? Lembrar da forma do meu corpo, que o perispírito não acompanha a forma do corpo, mas ele tem essa propriedade, eu posso transformar ele, eu posso ter a aparência que eu tive na outra vida para a Sônia me reconhecer. Deu para entender como é que eu posso mudar isso aqui? Pode Sim. tomar forma visível e palpável? Quando
nós vamos também ver, por exemplo, existem na nossa literatura uma coisa que se chama desdobramento, né? Que o que acontece? O espírito ainda está encarnado, isso acontecia muito com Eurípides Barzanufo, que é uma mediunidade bem rara, né? Mas ele estava num lugar, ele podia aparecer em outro e podia se tornar lá palpável. Na literatura espírita, histórias do Eurípides Barzanufo, que ele estava na sala de aula, porque ele era professor, os alunos diziam que ele ficava assim, e o professor dormiu de novo, né? Ele ficava ali, o corpo físico dele, e ele foi fazer um parto numa fazenda longe. E a mulher, as pessoas que estavam lá, viam, e ele era palpável, entendeu? Era o perispírito dele, acompanhado do espírito, é claro, né? Que se tornou visível e palpável lá, sem estar desencarnado ainda. Existem também a mediunidade de materialização, né? Em que você vê o espírito acompanhado da sua roupinha perispírito, né? Se tornando palpável e o corpo físico já não existe mais. Deu para entender essa diferença, gente? Alguma pergunta? Então, deixa eu ver se eu consigo alinhar as coisas. Decodificar. Isso, então seria mais ou menos assim, né? A necessidade, a ferramenta que o espírito tem para manifestar seria através do perispírito, que seria essa fluido cósmico universal condensado. Aí já está, no caso, seria a manipulação do espírito sobre a matéria, né? Aí, na erraticidade, assumindo formas de outras encarnações, ou a que queira, ou de criança, ou de idoso. E, no entanto, a dúvida que eu tenho é o quê? Mesmo os espíritos já evoluídos de luz, também tem um perispírito. Só que, ao que vai evoluindo os três corpos, mais perto de um princípio evolutivo, da parte mais grotesca, conforme a gente vai evoluindo, vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar das três ordens para evoluir, a gente só vai precisar de duas, o espírito e o perispírito. Dependendo... Enquanto tivermos neste planeta, sim, né, na fase evolutiva de provas e expiações, nós precisamos dos três. Sim, aí num próximo nós já poderemos precisar só de um espírito e perispírito. O perispírito e o espírito também evoluem. Nunca estive forma no... que Não sei te dizer. Assim, né? Só que o perispírito vai perdendo densidade. Isso mesmo. Tá. Então é o que a gente imagina mesmo. Algumas literaturas dizem que lá, quando a gente estiver nos mundos felizes, lá, né, bem próximos quase da perfeição relativa, o nosso perispírito vai estar muito mais sutilizado, porque nós vamos nos utilizar de outro tipo de matéria, não é? Como o perispírito, eles falaram aqui antes, ele é sutilizado aos nossos olhos, né? Mas aos olhos dos espíritos superiores ele ainda é muito grosseira, não é? É porque é o nível evolutivo, entendeu? Ele faz toda essa diferença. Para a gente ele é muito sutil, para eles que já são mais elevados é muito grosseira ainda. Deu para entender? Era isso? Cecília, eu tenho uma pergunta, não sei se cabe bem agora, mas, por exemplo, eu poderia ser chamado para trabalhar encarnado, poderia ser chamado para trabalhar num campo, no mundo espiritual e através do meu perispírito e trabalhar lá no campo espiritual? Posso? Olha, algumas obras nos dizem que todo mundo vai fazer algum tipo de trabalho, tá? Você pode encontrar várias pessoas lá, mas é sempre assim. Para trabalhar no mundo espiritual, você não vai levar seu corpo físico, né? São nessas condições aí que a gente está comentando até.
seria numa fase sonambúlica, né? Você ligado no seu corpo físico através do cordão de prata, você vai atuar lá no mundo espiritual. Fazer alguma coisa? Pode sim, né? Desde que você se disponha a isso, né? E você tenha condições de fazer alguma coisa. A gente sempre tem condições, ou às vezes, isso nós vamos ver mais para frente, quando a gente tiver a aula de sono e sonhos, né? E daí nós vamos ver que a gente sempre trabalha no mundo espiritual, sempre temos encontro. O espírito não precisa desse descanso que o corpo físico tem, embora tenha que ter algum período devido ao peso que ainda nós temos, né? Que ainda nós estamos muito perto da matéria, então é muito grosseira ainda o nosso equipamento, né? É muito grosseiro ainda. Então, nós ainda precisamos de algum período de, vamos dizer assim, de descanso, vamos dizer, né? Como o corpo físico precisa do sono para restabelecer energias, o espírito, acompanhado da sua roupinha perispírito, ainda devido ao nosso nível evolutivo, precisa de uma fase de descanso. Quanto tempo é, gente? Não sei, tá? Se é 1 hora, 2, 3, se é um dia, não sei. Mas ele precisa de um períodozinho de descanso. Não deve ser muito, né? Porque vai acompanhar aí nosso sono, não sei quanto tempo é. Alguma colocação, Edu, Osidéria? Deu para entender isso aí? Então, Fala. no sono, Cecília, o espírito, quando vai fazer vamos dizer, essa viagem, né? Quando ele parte para essa viagem espiritual, ele vai despreendido do perispírito? Não. Lá ele se manifesta em forma de perispírito também? Isso, ó. É assim, enquanto nós estamos nesse planeta, o nosso espírito nunca tira a roupa. Qual que é a roupa do espírito? Perispírito, tá? Certo. Ele nunca tira a roupinha dele, porque senão ele vai sentir, modo figurativo, tá? Ele vai sentir frio, não pode tirar a roupinha por enquanto, tá bom? Uhum. Ele não consegue se manifestar com essa roupinha aí, ele não tem como, né, nesse planeta, tá? Por exemplo, nós sabemos, a gente, né, assim, pensando, e Jesus, como é que veio para se manifestar no nosso planeta? Ele teve que fazer o caminho inverso. Ele teve que embrutecer o seu perispírito. Ele estava lá sutilizado, era uma coisa muito, né, vaporosa, né, muito sutil, muito sublime. Ele teve que ir trabalhando e embrutecendo para poder se manifestar aqui nesse planeta. Por que isso? Porque Deus tem as leis universais e nenhum espírito evoluído, vamos dizer assim, contraria as leis divinas, né? Então ele teve que fazer esse processo contrário para poder se manifestar aqui na Terra. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta para a gente ver? Ó, origem dos materiais que formam o perispírito. O perispírito é formado com o fluido universal de cada globo, tá? Que mais? Na questão 94, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Resposta dos espíritos. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Essa é a questão 94A. Ainda aqui na 93A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores veem o nosso meio,
tomam um perispírito mais grosseiro? É aquilo que nós falamos, né, de Jesus, tá? Epa, qual que é a pergunta? 93. Resposta dos espíritos. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Ah, inverteu aqui. Olha, Edu, o que está fazendo? Você viu que está invertido aqui o slide? Eu fiz a pergunta de uma com a resposta do outro, viu? Acho que na hora que eu puxei aqui, ele inverteu. Bom, tirou da ordem, né? Saiu da ordem, uma questão na outra. Bom, mas era aquilo que a gente tinha comentado. Deu para vocês entenderem, gente? Eu confundi vocês agora com esse negócio do slide. Não, tá jóia, tá ótimo. Deu para entender? Todo mundo entendeu, gente? Pode falar, viu? Bom, então vamos aqui, ó, alguns pontos para a gente refletir. O laço ou perispírito que prende o espírito ao corpo é uma espécie de envoltório semimaterial, certo? Alguém tem alguma dúvida disso daí, que ele é essa coisa semimaterial? A morte é apenas a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo físico, certo? O corpo físico fica aqui na Terra, porque a matéria daqui, ela vai ser decomposta aqui, né? Perispírito acompanha o espírito, tá? O espírito conserva o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal. Por que fala no estado normal? Porque se a gente tiver lá, que nem aquela que nós comentamos na outra pergunta, que nós estamos, através do sono, né, em outro lugar, que está só o nosso perispírito e espírito ainda ligados ao corpo físico. A diferença, né, desse estado sonambúlico e a morte é a ligação com o fio de prata aí, né, essa ligação com o corpo físico. Se a gente está ligado no corpo físico, a gente ainda está encarnado. Se não tiver mais essa ligação, já foi. Já estamos lá do outro lado, tá bom? Inclusive, muitos espíritos sabem que estamos encarnados ou desencarnados através desse fio que eles enxergam. Tá? Tudo bem até aí? Bom, vamos então às conclusões do nosso estudo. Reforçar um pouco mais o conceito. As 3 partes essenciais do ser humano: alma, perispírito e corpo físico, né? A alma é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Tudo bem? Vai falando assim, ó, balança a cabeça, para eu saber. O perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo físico. Tudo bem? O corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Eu não falei para vocês do princípio vital, mas vou falar agora aqui nesse esqueminha, quer ver? Que nós vimos aqui, ó. Vocês lembram desse esqueminha aqui que nós vimos? Então, tem lá o lado espiritual, lado material. Então, nós temos aqui o espírito, o perispírito do outro lado, que é matéria, certo? Então, quando a gente encarna, nós somos espírito, perispírito e matéria.
Mas só essas três composições, ela não anima o corpo, ou seja, nós temos que ter alguma coisa, uma bateria, tá? Se comparado a um carro, né? Nós temos que ter o combustível que vai fazer animar tudo isso. Esse combustível nós chamamos de fluido vital. Ele também é matéria. Ele dá a energia ao corpo para ele funcionar. Então, somos espírito, corpo físico, perispírito. Mas para tudo isso começar a andar, animar, se manifestar, tem que ter essa bateria, que é o fluido vital, tá? De novo, ele também é matéria. Quando existe o desencarne do corpo, ele também fica aqui no planeta, tá? Porque ele também é matéria aqui do planeta. E daí só segue o quê? Corpo, perispírito e espírito. Ficam aqui o corpo carnal, que se decompõe, o princípio vital, né, o fluido vital, ele volta à matéria, volta ao todo, né, se recompõe de novo, se mistura de novo nas substâncias do planeta, né, como o nosso corpo físico se decompõe e vira de novo, né, matéria aqui do solo do planeta, o fluido cósmico, ou o princípio vital, também se dilui, né, no fluido cósmico universal, volta aí para esse todo aí. Deu para entender como é que é? Tudo bem? Daí vamos lá a essa pergunta aí, que é a última de hoje da nossa aula, né? Então, ele é animado pelo mesmo princípio vital. Então, os animais também têm esse princípio vital. Tudo bem, gente? Esse assunto é bem complexo. Nós vamos ver mais um pouco na outra aula e nós ainda vamos voltar a esses conceitos várias vezes, que daí vai dar para afirmar bem esse conceito. Deu para entender, pessoal? Ficou muita dúvida? Deixa eu ver a carinha deles, Edu. Derrubar seu PowerPoint. Hã? Ah, tem que derrubar aqui? É. Estão bonzinhos com você, viu? Mas... Deixaram para tirar as dúvidas na próxima. Não, gente, é complexo. Deu para vocês entenderem? Sim. Um pouquinho. Na próxima aula, o Edu vai falar mais das propriedades dele, né? Da composição, vai aprofundar um pouco mais a respeito do perispírito. É importante a próxima aula, que consegue vislumbrar melhor tudo isso, né? A gente entra, estuda ali as propriedades, as funções, tudo isso a gente consegue adentrar um pouquinho mais. Então, não deixam de comparecer na terça que vem ou depois assistir o vídeo, né? Grace, tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que é um abacate aí ou não? É complexo, mas dá para entender. O começo está legal. Obrigada. Melhor do que ser um banana, né? Ser um abacate é melhor, né? É verdade. Tom, deu para entender? Sim. Como que é o seu nome? Que eu sempre esqueço seu nome. É Tom e? Pronto. Carla. Ah, Carla. Que olha, ele está monopolizando, tá? Só aparece o nome dele aí. Devia pôr Tom e Carla. É que é o meu computador, esse aqui. Quem mais, gente? Todo mundo aí, quem tá apagadinho aí? Shirley, Renata, Kathleen,
A Kathleen gosta também de perguntar. Entendeu tudo, Kathleen? Tranquilo, deu risada. Qual é a próxima aula? Aí, Yamara. Qual será a próxima aula? Bom, o Edu já falou, né, Yamara? A próxima aula tem bastante coisa. Ele só citou a próxima aula. Ele não falou qual vai ser a próxima aula. Eu queria dar uma lida. É que nós desdobramos, porque não vai ter a outra aula na apostila. Ah, entendi. Vai ser essa mesma aula, esse mesmo roteiro. Esse mesmo roteiro ainda. Okay. Só que nós desdobramos um pouco mais justamente para isso, para a gente falar mais do perispírito, para que a gente entenda melhor isso. Esse assunto é um desdobramento infinito. É muita coisa. E mesmo assim, com a outra aula, vão ter, assim, vocês vão se aprofundar mais isso quando tiver no 3º e 4º ano, que vai ver, assim, perispírito e mediunidade, sabe? É nesse perispírito, numa daquelas camadas que a gente citou aqui, como se fosse uma cebola, tá? Vocês lembrem bem desse conceito, tá? Um que a Terezinha de Oliveira falou, que eu falei para vocês, que eu acho bem propício, né? bem próprio para isso. O nosso perispírito é como se fosse um HD externo, né? Ele é a matéria, então tem muita gente aí com conceitos, né, que falam assim, o perispírito, a memória da gente está no perispírito. Não é isso, gente. Perispírito é matéria. Matéria não pensa, não sente nada. Quem sente, quem pensa, lembram-se lá que eu falei no começo? Quais Cecília. são as ferramentas que o espírito usa para se utilizar? Do chat, você vai falar, Sônia? Tem um chat aí que querem perguntar. Como funciona o momento do passe nos nossos corpos? No passe vai para o perispírito as perguntas, né? Olha, o que acontece? Toda energia, né? O perispírito, ele não é o elo entre o corpo físico e o espírito. Então, tem que passar por ele, certo? Quer ver? Eu vou fazer alguns comentários que vai responder essas perguntas. Volta de novo lá. O que o nosso espírito usa para se manifestar no corpo espírito, no corpo físico? Lembra lá? Perispírito. VIP, né? Vontade, inteligência e pensamento. Tudo isso daqui, lembram-se lá do esqueminha? Corpo físico aqui, perispírito, espírito, não tem? O perispírito está no meio, não está? Então, tudo que o espírito pensa, ele passa pelo perispírito e vai no corpo físico. O caminho contrário também é verdadeiro. Então, tudo que tem no corpo físico, o passe, por exemplo, estou aqui dando passe no corpo físico, né? Essas energias, elas vão passar por aqui e vão até o espírito, não é? Não faz essa ponte? Esse vai e vem? Uma das camadinhas lá do perispírito, nós vamos estudar mais para frente, é o quê? São os centros de força. Eles que fazem toda essa transformação. Então, por isso que tem tantas camadinhas o nosso perispírito. Cada uma tem uma função, né? No corpo físico, nós não temos o sistema nervoso, as glândulas, uma coisa e outra. Não temos? O perispírito, ele também tem o corpo lá que fazem as ligações com o nosso sistema nervoso. Então, tem tudo lá no nosso perispírito fazendo essas ligações, tá? Então, por exemplo, o espírito, não é ele que pensa? Ele passou nervoso. O que ele vai ter? Vai ter o fiozinho lá, tá? A grosso modo, gente, eu tô falando, tá?
a gente comparar, nós vamos ver que cada um desses tem um nominho certo, tá? Mas vamos dizer que tem esse fiozinho aí que passa no sistema nervoso do perispírito. Desculpa, nesses plexos do perispírito, que tem a ligação no sistema nervoso do corpo físico. Tá? Então, quando você recebe um passe aqui, vai ter lá a ligação com o perispírito e vai ter a ligação com o espírito. Tá? Quem pensa, age, é tudo espírito. Quem sente, tudo espírito. Só que com a força mental nossa, nós não vemos aí as doenças psicossomáticas, não é? Todas elas passam pelo nosso perispírito. Então, tem muita coisa que a gente acaba lesionando isso. Mas, de novo, nós vamos ver nas funções do perispírito, ele é matéria. Nós não vimos aí que nós podemos moldar ele, a gente não pode até mudar a aparência. Então, olha como é importante o nosso pensamento. Nós podemos também fazer toda essa modulação prejudicando o nosso perispírito, que vai ficar com marcas. Deu para entender? Então, é isso de cura e doença. Por isso que a gente fala que não existe cura do corpo físico. A gente tem que curar o espírito. Porque não adianta você curar só o corpo físico se você ainda tiver no pensamento, por exemplo, aquela mágoa, aquele ódio, aquela cristalização mental. Você pode, por exemplo, operou um órgão, mas o seu fluxo mental é tamanho, tão pernicioso que você vai afetar outro órgão. Então, você sempre tem que curar o espírito. Por isso que é tão importante o nosso equilíbrio emocional. É isso que nós estamos tentando fazer, entendendo como é que a gente funciona. É isso que é muito estimulante dentro da doutrina espírita. Nós entendermos que a mudança, por isso que a gente fala que sempre precisa fazer a reforma íntima, né? Nós precisamos vivenciar as lições de Jesus. Nós precisamos entender. Então, Joana de Ângeles fala que para a gente se aproximar de Deus, né, Kardec é o caminho. Porque assim nós vamos entendendo as leis divinas. E sabendo que cada vez que a gente se desvia das leis divinas, nós sofremos. Sofrendo, nós abalamos emocionalmente o nosso espírito. Abalando o nosso espírito, olha lá o fiozinho, liga o nosso perispírito, liga o nosso corpo físico. A gente adoece. Tem? Então, é isso, é por isso que a gente tem que fazer esse conhecimento, nos evangelizar, para curar o nosso espírito. Todos nós estamos vindo de várias encarnações, trazemos várias fragilidades no nosso espírito, emoções que sabemos trabalhar com ela, emoções que não sabemos trabalhar com elas, né? Estamos aprendendo. Por isso que nós temos que abrir nosso coração, a nossa mente, para entender a misericórdia divina. Termos dentro de nós a absoluta certeza do amor de Deus por nós. Que, olha, a gente estudando, vocês imaginavam que a gente tem todo esse potencial dentro de nós? Perispírito, a importância do nosso pensamento. Sabe? Tudo isso é instrumento para que a gente cada vez mais entenda essa necessidade
de nos aproximar da nossa essência, né? Daquilo que nós fomos criados, a essência divina dentro de nós, que nós temos essa potencialidade, que nós, conforme, olha, tudo o que Jesus e Deus até hoje nos ensinou, né? Nada que ele disse, nós podemos dizer que ele não cumpriu, ou que era uma inverdade, né? Temos sim, às vezes, pelas nossas necessidades materiais, uma interpretação enganosa das leis divinas. Mas é porque nós ainda não temos a capacidade de entender tudo, né? À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos sabendo e tendo a certeza cada vez mais desse amor, dessa inteligência suprema do universo. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. VIPs são as ferramentas do espírito? São vontade, inteligência e pensamento. Quais são as marcas do perispírito? As marcas que o nosso desequilíbrio mental, né, emocional, fizer no perispírito. Tá? Não pense assim, olha, por exemplo, tá, para a gente ter uma grosseira ideia. Por exemplo, na minha vida passada, eu não soube lidar direito com a minha vaidade. Essa minha vaidade me traz uma sutileza, assim, me traz uma fragilidade toda vez que falam assim em beleza, tá, um exemplo grosseiro. Então eu venho para essa vida aqui, nossa, ninguém perto de mim pode falar assim, nossa, aquela pessoa é bonita, e falar que eu não sou bonita. Entendeu? Aquilo me causa um transtorno. Eu fico com raiva, fico com isso, fico magoada, e esses sentimentos vão se acumulando. Então, essas fragilidades, essas marcas, né? Uma delas é essa. Essas são as marcas psicológicas. Posso também trazer marcas que a gente fala assim, vocês já devem ter lido algum livro que uma pessoa se suicidou. E, gente, quando a gente fala isso, são assuntos muito assim, que trazem muitas reflexões, né? Muitas controvérsias. Então, nós temos que ver que cada um, não existe uma matéria fechada. Por exemplo, fulano cortou a mão de na outra encarnação, então essa encarnação ele vai nascer sem mão. Não existe questões fechadas. Não tem receitinha de bolo. Tudo é individualizado. Deus cuida de cada um dos seus filhos de maneira individual. Em cada encarnação, nós temos exatamente o que precisamos para evoluir. Então, por exemplo, o Edu precisa de uma coisa, eu preciso de outra, a Sônia precisa de outra. Cada um tem o que precisa. É um tratamento, assim, personalizado que Deus dá para cada um dos seus filhos, né? Então, o que acontece? O que a gente vê em algumas obras? Por vezes, né, existem seres, né, espíritos, que por N questões que a gente não consegue definir, né, ele, sei lá, toma veneno, né? Então, vocês já ouviram em várias coisas que o que ele tem? Ele tem aquela marca, né? E nessa encarnação ele nasce com dificuldades na fala, e ninguém descobre o que é, né? Mas é por quê? Porque ele, na outra encarnação, lesionou. Mas essa lesão, vejam bem, não está no corpo físico dele, porque o médico não acha nada
nessa encarnação. Mas o que acontece? Qual que é a ferramenta que o espírito se manifesta? VIP, vontade, inteligência, pensamento. Ele se culpa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a culpa, né? A gente mesmo se condena. Então, através da culpa, é a sua própria consciência que traz essa lesão, entende? Não é uma lesão, vamos dizer assim, eu estou aqui, né? E esse perispírito vai ficar lesionado. O meu pensamento traz essa deformidade, né? Essa lesão perispiritual, que só vai se restabelecer de acordo com a minha cura mental, com a minha cura do espírito. Então, na outra, eles falam assim, que às vezes cada encarnação é como se fosse um curativo, sabe? Nessas lesões. Por quê? Porque você vai restabelecendo o seu equilíbrio emocional. Então, você vai se perdoando. Conhece esse negócio? O auto-perdão? Quando a gente se perdoa e sabe, né, identificar que, olha, nós precisamos, isso foi um equívoco que eu cometi, mas, sabe, vamos seguir em frente, ter fé em Deus, saber que tudo vai acontecer para minha melhora. Então, essas marcas vão sumindo, porque é aquilo que eu mesmo me imponho. Diga, Edu, estourou o tempo já? É isso que você vai dizer? Não, que eu queria complementar, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, né? Sobre lesões perispirituais no segundo semestre. Tamanha a importância desse tema, né? Tem muita coisa para ver. No segundo semestre nós temos uma aula só sobre isso. Na aula que vem a gente vai dar uma passada também, tá? São assuntos, pela complexidade deles, que a gente sempre vai falando. O Edu vai falar de novo, né, disso daí na aula que vem, e vamos ter também essa aula que o Edu mencionou. E nos outros anos nós também vamos estudar isso. A gente sempre vai estar mencionando perispírito, porque é de suma importância. Mais alguma coisa, gente? Kathleen, respondi sua pergunta. Ela falou que sim, tá? Para quem não está vendo aí. Tudo bem, gente? Podemos encerrar, então? Carla, tudo certo? Só o Tom que fez joia. Então. Tudo bem, Plínio? Deu tudo certo aí? Entendeu direitinho? Então, tá bom. E a Mara, tudo certo? Então, tá. Laudilei, tudo certo? Então, tá bom. Grace, Noeli, Vera, Aurora, vocês já são. Alzibéria. Então, tá bom. Edu, tem mais alguma coisa para falar? Não, tudo tranquilo. Tem bastante para falar na próxima aula. Vamos fazer a vibração, então? Tá. Vamos lá, então. Vamos fechar nossos olhos, unir nossos pensamentos, elevando-os a Deus e a Jesus, e juntos vamos enviar nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações a paz, a alegria, o amor aos nossos amigos, parentes,
e todos que necessitam. Vibremos ao nosso planeta muita luz e energia positiva. Ao nosso Brasil, vibrando para que todos os governantes cumpram suas tarefas guiados pelo amor e caridade, e que neste momento em especial sejam tocados e façam melhor pela saúde do seu povo. Vibremos pela união de toda a humanidade, que se unam para vencer este momento conturbado. Vibremos por todas as religiões, para que estejam juntas em oração. Vibremos pelas crianças e adolescentes, para que nesse instante de isolamento, que as famílias se dediquem a ensinar, educar junto com amor e fraternidade essas crianças. Vibremos pelos idosos, levando esperança, consolo a cada um que estejam necessitando de conforto em suas dores. Vibremos pelos enfermos do corpo e do espírito, enviando-lhes paz, coragem, para que tenham forças de superar suas dificuldades. Vibremos por todos aqueles que estão privados de sua liberdade, para que sejam tocados e modifiquem suas atitudes. Vibremos por nossos parentes e amigos, que todos nesses instantes possam ser envolvidos pela luz de Jesus, que neste momento de isolamento sejam ajudados a fazer o melhor pela sua família. Vibremos pelos nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, harmonia e saúde, envolvendo a cada um de nós em muita luz, refazendo todas as nossas energias. Vibremos pela água de nosso lar, destinada à nossa assistência, que a equipe espiritual possa depositar neste instante tudo o que for necessário à nossa saúde física ou espiritual. Vibremos pela nossa casa de oração e por todos os seus colaboradores. Por fim, vibremos por nós mesmos, que possamos, com o entendimento dessa doutrina, nos ajudar e ajudar a todos que caminham conosco nesta jornada. Que assim seja. E mais uma vez, vamos agradecer. Agradecer a essa espiritualidade que esteve conosco hoje, que nos deu esses entendimentos, que possamos passar tudo o que aprendemos para os nossos familiares e levar para muito mais gente essa doutrina maravilhosa. E agradecemos que a semana que vem estejamos todos juntos novamente. Que assim seja. Obrigada pela presença, viu, gente? Até a semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a Semana vocês. a todos aí, viu? Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Foi muito bom, viu? Da nossa reunião de domingo, viu? Tá. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Tchau, Cecília. Tchau, Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.